Bom, vamos então para a nossa terceira aula de regra de 3, ou grandezas proporcionais. Se você não assistiu às duas primeiras aulas, vá na descrição desse vídeo e veja elas para você assistir na sua sequência, tá bom? Então, se você quer aprender mesmo a regra de 3 composta, é aqui mesmo. Então, vamos lá. Utilizamos a regra de 3 composta quando temos mais de duas grandezas, que podem ser direta ou inversamente proporcionais. Nas duas aulas anteriores, eu mostrei dois tipos de regra de 3, e em cada uma delas nós temos apenas duas variáveis, né? Duas informações, na verdade, diferentes. Aqui nós vamos ter três informações diferentes, e recebe o nome de regra de 3 composta. O modo de resolver é parecido com o anterior, mas tem umas diferencinhas, então não tem nem o que explicar de conteúdo. Eu vou te dar um exemplo agora, e aí também na descrição do vídeo vai ter um outro link para você poder ver mais uma resolução de regra de 3 composta, ok? Então, aqui tem um exercício de regra de 3, na descrição do vídeo vai ter outra aula sobre isso, né? Na verdade, outra resolução de uma questão desse caráter aqui. Então, vamos para a resolução. Em um restaurante onde trabalham 3 cozinheiros, são preparadas 40 refeições no horário de 11 horas às 12 horas. Quantas refeições podem ser preparadas nesse restaurante no período entre 11 horas e 13 horas e 15 minutos, caso o restaurante contrate mais 2 cozinheiros igualmente competentes? Veja, o que caracteriza essa questão como regra de 3 composta? O fato dela ter 3 informações. Ela vai falar de quantidade de cozinheiros, ela vai falar da quantidade de tempo e ela vai falar da quantidade de refeições que são preparadas. Vamos colocar essas informações numa tabelinha. Aqui está. Veja só. Primeiro ele fala da situação. Ele fala que tem 3 cozinheiros no lugar, que esses 3 cozinheiros preparam 40 refeições, no período que vai de 11 horas até as 12 horas. Isso me dá um tempo de 1 hora. Essa é a interpretação. Há 1 hora de trabalho entre 11 horas e 12 horas. E aí ele cria uma hipótese. Quantas refeições podem ser preparadas? Ou seja, ele está me perguntando isso. Quantas serão? Por isso que é uma incógnita. Aí ele continua. Podem ser preparadas nesse restaurante no período entre 11 horas e 1 hora e 15. Isso é um período de 2 horas,25. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. E aí ele fala, caso o restaurante contrate mais 2 cozinheiros igualmente competentes. Veja, não caia no erro de colocar um 2 aqui. Ele falou que serão contratados mais 2 cozinheiros. Eram 3. Se eu colocar mais 2, agora são 5 cozinheiros. Antes de prosseguir, deixa eu explicar para você esse período quebrado aqui, 2,25. Veja só, o início do trabalho seria às 11 horas e iria até às 13 horas e 15 minutos. De 11 horas até 13 horas, nós teríamos 2 horas inteiras. Começa às 11, aí meio-dia, 1 hora de trabalho, às 13 horas, que é 1 da tarde, 2 horas de trabalho, por isso o número 2 aqui. E os 15 minutos, hein? Bom, nós temos que transformar esses minutos em hora. Aqui, na minha tabela, tem que estar tudo com a mesma unidade de medida. Então, se aqui está falando de horas, aqui eu tenho que colocar em horas. Então, eu preciso transformar esses 15 minutos em horas. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Bom, 15 minutos... Para mim transformar em horas, eu tenho que dividir ele por 60, porque dentro de 1 hora tem 60 minutos. 15 dividido por 60, se você fizer essa divisão aqui, você vai encontrar 0,25. Por isso que são 2 horas,25. Se você até quiser simplificar essa fração, você pode simplificar. Mas o fato é que se você fizer essa divisão, você vai encontrar 0,25. Por isso, 2,25 horas. 2 horas inteiras mais 1/4 de hora, né? Que é 2,25. Assim, nós podemos prosseguir com a nossa resolução. Então, vamos lá. Como é que eu vou resolver questões
de regra de 3 composta. Sempre eu vou começar por onde está a minha incógnita. Então, eu vou colocar 40 sobre x. Aqui está, 40 sobre x. E os próximos valores? Bom, os próximos valores eu preciso avaliar se essa regra de 3 é diretamente ou inversamente proporcional. Numa regra de 3 composta, pode ter duas proporcionais, duas inversas ou uma proporcional e uma inversa. Então, vamos lá. Como é que eu identifico isso? Sempre o meu padrão é onde tem o x. Então, 40 sobre x igual. Vamos lá. Vamos esquecer por um momento essa questão de tempo. Vamos dizer que o tempo é o mesmo nas duas situações. Então, finge que essa coluna não existe. Nós vamos avaliar os cozinheiros. Imagina o seguinte. Se eu aumentasse a quantidade de refeições a serem feitas, eu precisaria contratar mais cozinheiros ou menos cozinheiros para cumprir a minha obrigação durante o mesmo período de tempo. Veja, o tempo vai ser o mesmo, nós estamos supondo que isso aqui não existe. Tá lá, você tem o dia inteiro para fazer as refeições e você tem lá os cozinheiros. O tempo, amanhã você tem mais refeições para fazer. Você vai precisar de mais gente para trabalhar? Com certeza. Então, quanto mais refeições eu precisar fazer, mais cozinheiros eu preciso contratar. Isso se o período de trabalho for o mesmo nos 2 dias. Então, por isso, como as duas setas estão no mesmo sentido, o 3/5 é colocado aqui sem nenhuma variação. Eu não preciso rodar a fração. Próximo. Agora, vamos esquecer os cozinheiros. Vamos imaginar que nos 2 dias a quantidade de cozinheiros é a mesma. Então, vamos olhar só para as refeições e para o tempo. Pensa comigo. Se eu aumento a quantidade de refeições a serem feitas, eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo para preparar essas refeições? Obviamente, se eu tenho mais serviço para fazer, eu vou gastar mais tempo para poder prepará-las. Então, de novo, a regra de 3 ela é diretamente proporcional, porque se eu aumento as refeições, eu aumento a quantidade de tempo necessário para prepará-las, certo? Por isso, a fração fica do jeito que está, 1 dividido por 2,25. Não deixe de assistir o vídeo da descrição do vídeo, onde você vai ver um exemplo onde eu preciso inverter a minha fração. Bom, então é isso. Eu pego a minha fração com o valor desconhecido, coloco aqui no primeiro membro, 40 sobre x igual, e eu vou multiplicar as outras frações, que é a dessa coluna e a dessa coluna, que são dos meus valores conhecidos. Multiplicação de frações, multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2,25 dá 11,25. Igualdade de frações tem que multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x. 40 vezes 11,25 vai dar 450,00. Só que o vírgula 00 não precisa, então 450. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 450 dividido por 3 dá 150. 150 o quê, gente? Refeições. Então, essa é a resposta. Onde é que fala de 150 refeições? Na alternativa B.